Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus o Senhor esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e mais uma vez, para a glória de Deus, vamos para uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de começar, você que ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva logo aqui embaixo, aperte inscrever, ative o sininho para receber toda a atualização diária, porque todos os dias tem mensagens novas e tem mais um monte de mensagem aí no YouTube para que você possa crescer juntamente comigo na graça e no conhecimento. Queridos, hoje eu quero conversar um pouco e falar sobre confiança. Afinal, medo ou confiança, o que é melhor? Qual que nós temos que ter? Um crente pode sentir medo? Não pode sentir confiança? Não pode? Qual é o tema? O que a Bíblia pode nos dizer sobre isso? Se você me acompanhar, usarei aqui diversas referências bíblicas para que a gente possa entender de forma clara o que o cristão genuíno ele deve ter como sentimento, medo ou confiança. No Salmo 141, a versão que eu utilizo é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: o Salmo de Davi: ó Senhor Deus, eu clamo a ti, vem depressa me socorrer, escuta-me quando peço a tua ajuda, recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseja fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte das maldades deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogio dos perversos e nunca continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em ti e buscando a tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Queridos, esse texto de Davi é um cântico, uma oração a Deus, onde ele clama por socorro. Esse foi o período da vida de Davi que Davi estava sendo perseguido. Davi sofreu uma perseguição de todos os lados. Pessoas queriam a cabeça dele, o rei Saul queria a cabeça dele. E o que ele tinha feito? Ele não tinha feito absolutamente nada de errado. E as pessoas queriam destruir. Todas as pessoas que se levantavam contra ele queriam a cabeça dele, queriam a destruição dele. No entanto, Davi se mantinha fiel perante a presença de Deus. Às vezes é assim que acontece nas nossas vidas, não é mesmo? Nós fazemos tudo o que é certo, fazemos a vontade de Deus, e mesmo assim perseguição se levanta nas nossas vidas. Daí é inegável que em dados momentos a gente se acha rejeitado, tem alguns sentimentos de angústia, de aflição que vêm sobre nós. Algumas vezes vem o medo das coisas não dar certo, dos ímpios, dos malfeitores nos vencer, nos derrubar, de perder para as redes de intrigas, porque isso também acontece. Às vezes se levanta aquela rede de fofoca e de intrigas, e isso é mais forte do que nós. E aparentemente, em um dado momento, vai parecer que nós fomos vencidos. Mas é como Davi fala nesse texto: quando os seus chefes forem atirados dos altos do rochedo, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura. Porque é assim que acontece, queridos. Não tem como negar. Aparentemente as pessoas que desejam mal, que plantam mal, pessoas egoístas, pessoas que vivem uma vida de pecado, elas parecem que estão por cima, na crista da onda. Mas chega uma hora que do alto onde elas estão, elas vão tomar uma queda. E aí todo mundo vai saber que verdadeiramente há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E Davi ainda ora e pede: Senhor, livra-me das redes dos perversos, porque eles estendem as suas redes e tentam me pegar. Eles fazem inúmeras armadilhas e tentam me fazer o mal. E na oração dele diz: e que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Isso é inegável, que tudo aquilo que o homem semeia, isso o homem também vai colher. No caso de Davi, certamente,
nós sabemos pela história, naquele momento, ele só tinha semeado o que era bom. Ele tinha lutado em nome do Senhor. Ele tinha sido vitorioso e causado grandes vitórias para o povo de Israel, e isso foi motivo de causar ciúmes no coração do rei. E por causa disso os malfeitores se levantaram contra ele, queriam destruir de qualquer jeito, queriam ver a ruína de Davi. Mas Deus estava com ele. E mesmo ele tendo fugido, ele indo para outras regiões, andando com foras da lei, ele foi próspero. E aonde ele colocava o pé dele, Deus dava por herança. Ele foi próspero, sim. Por mais que parecia que ele estava sendo um fugitivo, morando e andando com foras da lei. Naquele momento, ele ainda estava sendo trabalhado por Deus, tratado por Deus, porque um dia ele iria voltar para o trono e ocupar aquilo que era dele na vida dele. Mas você acha, Davi sentiu medo? Ou ele continuava crendo nas promessas de Deus? Queridos, eu venho percebendo nos últimos meses que muitos cristãos estão caindo em uma grande armadilha do inimigo. Cada vez mais eu vejo e ouço pessoas murmurando contra situações diversas. São situações da vida. Estamos saindo de uma pandemia. Nós estamos saindo de uma pandemia onde dizimou milhões de vidas no mundo inteiro. E mesmo assim ouço expressões de falta de fé, com coisas pequenas. Queridos, a sua vida foi preservada. Quantas pessoas se foram e você ainda está aí de pé. Mas mesmo assim tem medo. Medo do quê? Medo de perder o emprego, medo da violência, medo de perder os relacionamentos como o casamento, namorado, medo de ficar sem dinheiro, medo da morte, medo de sair na rua. Algumas pessoas já estão desenvolvendo síndrome do pânico. E com as notícias da guerra, muitas pessoas estão com medo agora de ter uma terceira guerra mundial. Claro que isso nós temos que ficar apreensivo, porque pode mexer com toda a estrutura do que nós conhecemos hoje como mundo. No entanto, nós temos diversas passagens bíblicas que mostram que nós somos desafiados a colocar toda a nossa confiança no Senhor. Nós não temos que confiar no nosso braço, nas nossas estratégias, nas nossas capacidades. Nós não temos que confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele está conosco o tempo inteiro. E nós temos inúmeras passagens bíblicas, e eu vou citar algumas aqui. O texto de 2 Samuel, capítulo 22, verso 1 a 3 diz: esse é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo, ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador, ele me protege e me livra da violência. No Salmos 18, verso 30, olha que coisa linda. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Quer garantia maior que essa? Que Deus, ele é o seu escudo, ele protege todo aquele que o busca. Salmos 27, verso 1. Esse aqui eu vou ler mais um pouquinho. O Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação, de que terei medo? O Senhor me livra do perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu fizeste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor, meu Deus, não te esconda de mim, não fiques irado comigo, não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos dos meus inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Eu estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha coragem e fé, confie em Deus, o Senhor. Olha que afirmação linda essa que Davi faz
nesse cântico, nesse salmo. Ele depositou toda a confiança nele, em Deus, mesmo que os inimigos tenham se levantado perante ele. Olha outro Salmos 37, verso 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Quer mais? Tem Salmos 112, verso 7. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Você confia no Senhor? Vai ter medo do quê? De notícias? Salmo 125, verso 1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua firme para sempre. Quer mais? Tem Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará os seus caminhos. Querido, isso aqui foi apenas uma amostra. Nós temos um monte de texto que nos garante que vale a pena confiar no Senhor. Se eu fosse citar todas as referências bíblicas possíveis, onde devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, aqui teria um vídeo de pelo menos 30 horas, no mínimo. Não é à toa que tanta gente já expressou a necessidade de confiar no Senhor. Nós vemos isso em todos os livros da Bíblia, porque essas pessoas tiveram certezas que valia a pena confiar no Senhor e que era necessário buscar orientação no Senhor, porque eles viram com seus próprios olhos que a história de quem confiava no Senhor era uma história constante, que começava e ia até o fim, e sempre prosperando, vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. E os ímpios? Os ímpios, ele era como a palha. Vem, cresce, pega aquele fogo, mas acaba rápido. Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa. Mas e os ímpios? Não é assim que acontece com eles. Se nós formos aqui parar para analisar cada verso, cada texto da Bíblia, ela está nos dizendo que vale a pena confiar no Senhor, que é nele que nós temos que depositar toda a nossa confiança, é nele que nós temos que clamar, é por ele que nós temos que interceder, é em prol dele que nós temos que viver uma vida, nós temos que anunciar o nome dele para todos os cantos. Por quê? Não é pela força do nosso braço. Não é pelas nossas estratégias, não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso currículo, não é pelo nosso saber, não é por nada disso, é pelo poder dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é sempre pelo poder dele, pela proteção dele, pela orientação dele. O que eu estou trazendo aqui é que nós temos uma necessidade hoje de refletir na palavra de Deus e buscar a orientação de Deus, para que Deus mude a nossa forma de pensar. Deus espera isso daqueles que se chamam pelo seu nome. Se você é um desses que clama pelo nome do Senhor, se você vai para a igreja, levanta a tua mão e canta: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Está na hora de você começar a confiar nele. Está na hora de você começar a depositar toda a sua confiança nele, porque ele vai fazer todas as coisas. Leva tempo? Leva. Na vida de Davi levou muito tempo, desde o período em que ele foi consagrado a rei, até que ele pudesse entrar pelas portas do palácio, até que ele fosse reconhecido rei. Mesmo quando ele foi reconhecido só de uma parte do povo, ele não foi do reinado inteiro, não. Levou um tempo para que ele assumisse toda Israel, que ele fosse rei sobre as 12 tribos de Israel. Levou tempo. E às vezes parece que entre as promessas de Deus e o cumprimento das mesmas leva uma eternidade, mas não é verdade. O processo faz parte da nossa faculdade espiritual, para que a gente possa reconhecer em Deus que tudo é pelo poder dele e que pela nossa capacidade nós não conseguimos ir muito longe. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos do auxílio, nós precisamos do Senhor da história, nós precisamos daquele que nos prometeu, que ele nos ajude a cumprir. Mas eu não quero dizer aqui que todo medo é ruim. Claro que existe um tipo de medo que nós poderíamos chamar de instinto de preservação, que esse é o medo bom. Esse é o medo que faz com que a gente sobreviva. Porque se ninguém tivesse medo de altura, nós estaríamos aí por aí brincando, pulando de árvore em árvore, subindo os grandes picos e fazendo estripulias. E o resultado, nós cairíamos uma hora e quando iríamos morrer. Por causa do medo se cria equipamentos de segurança. Existe medo que nos preserva.
Se a gente não soubesse que uma cobra é peçonhenta, que aquele veneno pode nos matar, a gente estaria aqui todo mundo com esse animal em casa, com esse réptil em casa, como um animal doméstico. Nós temos que entender que algum tipo de medo, ele vai preservar a nossa vida. É óbvio que nós temos que ter medo de alta velocidade, porque se acontecer algum imprevisto, nós estamos mortos. Então esse medo é um medo bom, que vai preservar a tua vida. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Está escrito isso em Mateus 10,16. Nós podemos usar essa referência que Jesus Cristo nos deu, por exemplo, para falar sobre os missionários. Os missionários que estão aí na janela 1040, em muitos países dessa janela, que são proibidos sequer mencionar o nome do Senhor Jesus. Essas pessoas, por necessidade, elas precisam ter muito cuidado, porque é um instinto de preservação. Porque se elas forem descobertas pelas autoridades públicas, elas serão massacradas e serão colocadas em praça pública e serão aniquiladas, mortas, vão passar por um sofrimento terrível para servir de exemplo para as outras pessoas. Então o instinto de preservação vai fazer com que essas pessoas fujam, corram, se escondam. Pregue o evangelho em sigilo. Por quê? Porque as boas novas do Evangelho precisam ser anunciadas. O Evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos. E para que eles consigam fazer isso, eles vão ter que ir e prestar muita atenção aonde eles estão pisando. Para quê? Para eles não serem mortos na primeira semana. Agora, eu venho falar nessa mensagem aqui que são medos sem fundamentos, querido. São aquele medo que a pessoa nem sequer sabe o porquê e já está morrendo de medo. Eu já vi pessoas que estavam chorando com medo da criança nesse mundo terrível. O que vai acontecer quando ele tiver que arrumar emprego, quando tiver que ir sozinho para uma faculdade? E eu olhar para a cara da pessoa: pô, mas o teu bebê tem 4 meses só de vida. Se preocupe com hoje. Se essa criança vai sobreviver os primeiros anos de vida. Se preocupe com agora, que você tem que amamentar ele. E a pessoa está se preocupando no futuro. Tem pessoas ainda que estão prestando vestibular e já está com medo se vai conseguir emprego depois de formado, se vai ser um bom profissional. Como Jesus ensinou, basta para cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver no presente e deixar o futuro para o futuro. Nós temos que fazer nossos planos, nos enxergar como vai ser daqui 5, 10 anos. Mas, querido, se não conseguirmos chegar aonde a gente planejou, não tem problema, porque o importante é que nós estamos vivos, estamos vivendo e executando a boa obra a qual Cristo nos vocacionou. Tem medos que não tem cabimento algum. Se nós confiarmos de verdade em Deus, nós não podemos ter medo de perder emprego. Nós temos que ter convicção que se uma porta se fechar, Deus vai abrir uma outra muito maior e muito melhor. Porque foi Deus que nos abriu uma porta, não foi? E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Só que se Ele fecha uma, Ele está te levando para um outro nível, para um outro lugar. Eu tive que entender isso na minha vida. E eu estou falando isso para vocês porque eu vivi, trabalhei praticamente quase 18 anos na mesma empresa. Eu morria de medo de ser demitido. E quando eu saí dessa empresa, eu estava em oração, pedindo a Deus que Ele me ajudasse a sair de lá, mas sair pela porta da frente. Porque eu queria sair de cabeça erguida para iniciar um novo projeto. Mas durante anos, teve dias que eu acordei durante a madrugada, desesperado, porque eu tinha sonhado que tinha sido demitido. Vê se tem cabimento eu ter pesadelos com demissão. Por que eu tinha medo de perder o emprego, se aquele emprego foi Deus que me deu? Aonde é que estava a minha confiança naquele momento? Mas sabe o que acontece, queridos? Naquela época, eu era uma pessoa que eu era aquele crente funcional, que eu ia para a igreja nos dias de culto, domingo principalmente, lia a Bíblia só no culto, orava só no culto, e quando saía de lá, ninguém me viu. É claro que eu ia ter medo. Eu não me relacionava mais com Deus já fazia um bom tempo. Eu estava tentando levar tudo na minha capacidade. Mas quando eu voltei a orar e confiar no Senhor, até pedir para eu sair daquele emprego, eu tive coragem de fazer. E acredite, eu saí, logo que eu saí da empresa veio a pandemia, e Deus supriu em todas as necessidades. Em todas as necessidades Deus supriu. Eu tinha acabado de ter um filho pequenininho, bebezinho, que ele estava só com 1 mês de vida. E mesmo assim eu estava orando, pedindo a Deus que Ele me abrisse, me tirasse de lá, porque eu não aguentava mais trabalhar onde eu trabalhava. Aquilo estava acabando comigo. E Deus me tirou. E acredite, irmãos, meu filho está aqui, a coisa mais linda do mundo, feliz, alegre, saudável, e não faltou absolutamente nada, porque Deus tem suprido todas as necessidades. Deus tem suprido tudo. Eu vivi esse medo, por isso que eu estou falando, não vale a pena viver esse medo, vale a pena nós confiarmos no Senhor. Porque a nossa confiança ela tem que e deve estar em Deus, não na força dos nossos braços.
A Bíblia diz isso. Quem é injusto, faça a injustiça mais ainda. E quem é sujo, suje-se ainda mais. Apocalipse 22:11. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, nós não temos que ter medo da violência que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Nós não temos que ter medo de doença. A pandemia passou aí, muitos foram. Mas nós sabemos que o morrer é Cristo. Muitos que foram já estão lá, nos aguardando. Mas a nossa confiança ela está em Deus. Então de nada adianta ter medo, querido. A tendência do mundo é só piorar até a volta de Jesus. Porque isso já foi profetizado através das Sagradas Escrituras. Até a volta que Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja, você não pode ficar escondido. Você tem que sair, trabalhar, lutar. Como a palavra de Deus nos diz, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama ou debaixo de um vaso. Pelo contrário, você coloca em um lugar para que possa iluminar e ser visto por todos. Se você é um servo do Senhor, você não pode ficar se escondendo. Você precisa levantar e declarar aos quatro cantos que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e que você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo, porque a vara, porque o cajado dele te consola, porque é ele que vai preparar uma mesa perante ti na frente dos seus inimigos, é ele que unge a tua cabeça com óleo até que o seu cálice transborda. O Senhor te comissionou para fazer parte da grande comissão, que é pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho a todas as criaturas, em todos os povos, línguas e nações. Você não pode ter medo, você tem que se levantar, se posicionar e começar. Daí você pergunta, aonde que eu vou começar? Comece a missão ao alcance das suas mãos. Aonde a tua mão alcançar, ali é a tua missão. Comece a evangelizar, comece a mostrar com a tua vida que Jesus Cristo é o Senhor. Que as pessoas vão olhar para você e vão falar, é verdade, né, meu? Passa o tempo, pode acontecer o que foi e você está aí. Está todo mundo quebrando e você está aí de pé. Mas eu digo uma coisa, se você está de pé, cuide-se ainda, para que não caia. Porque isso é uma verdade prática da palavra de Deus. Irmão, só para a gente se situar aqui com mais um exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu nasci na cidade de Guarulhos. A igreja onde eu congrego hoje é Guarulhos. É em Guarulhos. E é uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. Guarulhos está ali. Quando você liga a televisão, sequestro, roubo de carga, tudo quanto é coisa aí terrível está em Guarulhos. Para piorar, eu nasci e cresci num bairro em que ele faz divisa entre um dos dois bairros mais perigosos de Guarulhos, que era o bairro de Bom Sucesso com Pimentas. E nem por isso eu vivi uma vida preocupada. Foi ali que eu cresci, que eu pude estudar, que eu pude trabalhar, eu pude me desenvolver como ser humano e alcançar voos maiores ainda. E é nesses lugares mesmo que Jesus espera que nós estejamos e que anunciamos a palavra de Deus. Porque hoje, naquele bairro onde eu nasci e cresci, todos são testemunhas do que Deus pode fazer na vida de um homem. Eu vi se cumprir os Salmos 91, onde 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Será que você pode dar um glória a Deus, aleluia? Eu sobrevivi no meio de uma geração, no meio de um povo ruim, que era violência em cima de violência. Do povo que começou comigo no primeiro ano do colégio, poucas pessoas chegaram no terceiro ano, mas o Senhor me sustentou e eu cheguei, eu estou aqui. Eu posso dizer, olha eu aqui. A palavra de Jesus nos diz. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas chamar pecadores. Por que eu tinha que nascer naquele lugar? Porque eu tinha que crescer naquele lugar? Porque Jesus veio exatamente para aquele tipo de pessoa ruim. Muitos deles se converteram vendo o nosso testemunho de vida. Minha família que pregava o evangelho mesmo com tanta miséria que passávamos quando criança. E nós estávamos ali lutando, e nós fomos referencial para aquele bairro, para aquelas pessoas naquela região. Muitos conhecem a gente ainda hoje, encontram, falam, rapaz, como que vocês viveram uma virada na vida de vocês? E a gente olha e fala, vocês sabem por quê? Eles falam, eu sei, porque eu também sirvo a ele hoje. Se nós tivéssemos medo, se meus pais tivessem medo, tivessem mantido a gente trancado dentro de casa, nunca ninguém ia saber sequer que nós éramos morador daquele bairro.
Nunca ninguém ia saber que nós teríamos sobrevivido a toda aquela violência. Nós vemos hoje, nada mudou. Nós vemos hoje no nosso país cenas de violência. Fora do país, então, nem se fala. Eu estava acabando de falar aqui nesta mensagem sobre a guerra. Mas isso não deve nos amedrontar. Na época de Jesus Cristo não foi diferente. E dos seus discípulos, então, foi pior ainda. Era a mesma coisa do que era hoje, talvez um pouco pior. Eles eram conhecidos por todos, eles foram perseguidos. E muitos morreram pelo amor de Jesus Cristo e por anunciar o Evangelho. Saiba que nada acontece na vida de ninguém sem a permissão do Senhor. Queridos, nós estamos falando aqui, no tempo de Jesus, as pessoas morriam por pouca coisa. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nos anos em que a igreja estava em Jerusalém, que eles foram dispersos pelo mundo, os romanos vieram e mataram tanta gente crucificada em Jerusalém, que não tinha mais madeira para que eles pudessem crucificar todos. Então imagina os irmãos, como que aquela época era difícil. E nem por isso os apóstolos deixaram de sair pelo mundo anunciando o Evangelho. E eles eram odiados por todos, muitos queriam matar, apedrejá-los. Paulo mesmo sofreu quantos espancamentos. Estevão foi apedrejado e morto logo no início. O apóstolo Tiago também foi decapitado pelo rei Herodes. Sem falar em João Batista, que por causa de uma dança teve a sua cabeça entregue. E nós hoje estamos com medo de pequenas coisas, de pessoas que só nos olham feio. Mas fulano olhou feio para mim. Aí ele fez uma cara. Fulano ele não gostou que eu bati na porta dele para falar de Jesus. Pois bem, se não gostou, que você vá lá, bata de novo na porta. Comece a orar por ele, porque ele pode não querer ouvir a tua palavra, mas a tua oração é como um míssil nuclear, que vai quebrar todas as trincheiras do inimigo, vai até lá o foco, vai quebrar com tudo, aquele coração de pedra vai ser arrancado, Deus vai colocar um coração de carne e vai soprar o Espírito Santo sobre ele. Então continue crendo, continue orando, não tenha medo de fazer aquilo que Deus comissionou você para fazer. E entenda uma coisa, que quando você sair para anunciar o Evangelho de Jesus, mesmo que aconteça alguma coisa, vai ser a permissão de Deus. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele considerou tudo como perda. Quando a gente encontra a pérola de grande valor, que é Cristo, a gente vê que vale a pena confiar nele. Porque aonde a gente coloca a nossa mão prospera. E quando nós somos vocacionados por ele para fazer alguma coisa, é ele mesmo que nos capacita para que a gente possa ir além e possa viver em novidade de vida, andar de glória em glória, de vitória em vitória. Queridos, lembre-se sempre disso. Nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Você nunca será envergonhado, nunca será derrotado. Você já é um vencedor se você depositar toda a tua confiança no Senhor. Mesmo que as coisas pareçam ficar difíceis para você, lembre-se que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo na carta de Romanos 8:28. Lembre-se as promessas que o Senhor fez para você. Ele fez promessa para aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor Jesus nos diz em João 16:33, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão tribulações, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Cristo, já venci o mundo. João 10:10, ele nos diz que Jesus veio para que tenhais vida e vida em abundância. E por que nós temos medo? Por quê? Porque nós somos fracos. Porque nós somos limitados e nós temos que estar o tempo inteiro sendo lembrados pela palavra de Deus que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar nas Sagradas Escrituras, nós temos que orar, nós temos que continuar nossa caminhada e entender que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Reflita nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Está escrito em Efésios 6:10-17, diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só a bula, o guia que o apóstolo Paulo nos escreve para que a gente possa suportar todo dia mal. Nós temos que estar completamente paramentado para enfrentar essa batalha espiritual. Nós temos que estar fortalecidos, nós temos que estar fortes para que a gente possa enfrentar e sair vencedor. E como é que nós podemos vestir essas armaduras? Como é que nós podemos estar completamente vestidos com essas armaduras espirituais? É com jejum, é com oração, é com a leitura da palavra, é com a meditação na palavra de Deus. E aí sim nós podemos tomar posse e entender como o apóstolo Paulo pôde falar, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aprendeu que o que importa é cumprir com a vontade e com a palavra do Senhor. Queridos, chegamos à seguinte conclusão. Medo nós até podemos ter, porque somos humanos, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós necessitamos depositar toda a confiança nele, porque a confiança, ela é como um cartão de crédito pré-pago, onde se carrega os créditos primeiro para poder usar depois. Deus já cuidou da tua vida nos mínimos detalhes, tem crédito de sobra. Se você olhar na tua história da tua vida, foram tantas bênçãos que Deus concedeu. Mesmo quando você ainda era pecador, mesmo quando você ainda era rebelde, mesmo quando você ainda estava longe dele, ele estava te guardando, te protegendo, te guiando, te levando por todos os caminhos, abrindo portas, abrindo paredes, quebrando cadeias, te protegendo do inimigo, te livrando das astutas ciladas de Satanás. E você mesmo é testemunha, porque você só chegou até aqui pela misericórdia de Deus. Então tem crédito de sobra. Então se você chegou até aqui hoje, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus permitiu todas as coisas, é porque Deus te guiou, é porque Deus te sustentou, é porque Ele te trouxe pelas mãos. Então vale a pena, continue confiando, continue crendo que a tua vida vai ser de glória em glória, de vitória em vitória. Para ter vitória você vai ter que enfrentar batalhas, vai ter guerras, vai ter dificuldade, mas você vai sair vitorioso, porque você é um servo de Cristo Jesus, o Senhor. E no grande dia todos nós vamos entrar de mãos dadas, louvando Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Todos nós vamos entrar nas mansões celestiais glorificando a esse Deus, que Ele é santo, 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 santo ao Senhor. E nós vamos poder todos juntos, em uma única só voz, entoar louvores a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tudo é dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarda, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de vós e que Ele te dê a paz.